Glória a Deus. Agora sim, estamos gravando aqui nossa primeira aula do CFM, curso ministerial, de formação ministerial. CFM, curso, já começa errado, né? Já começa errando não. Curso de formação ministerial. Que vocês possam entrar nessa jornada com o intuito de aprender acerca da palavra de Deus, acerca da história da igreja, e que seja de muito bom proveito para todos os irmãos e irmãs matriculados no CFM 2026. Meus irmãos, eu estou aqui com a apostila, vocês vão receber a apostila também física, a digital já foi disponibilizado no grupo, tá? E o CFM, só uma introdução aqui, o CFM ele é dividido em 3 módulos, São 3 módulos, onde nesse primeiro módulo nós vamos estar falando sobre a estrutura da Igreja Céu, a estrutura da comunidade de evangelização e oração, sabe? E ao longo das nossas aulas nós vamos aprender sobre a visão, nós vamos começar com a história, com a organização da nossa igreja, nós vamos aprender um pouquinho e ouvir também sobre a diretoria da igreja, sabe, do ministério, Então assim, hoje é mais uma introdução, Você pode perceber aí na tela que está compartilhada, tá, história, organização e visão da Céu, Como surgiu a Céu. Então esse primeiro texto que está aí, eu vou deixar aí mais para vocês lerem e conhecerem. Eu vou citar alguns pontos importantes. Por exemplo, a Igreja Céu, ela nasceu no dia 13 de setembro de 1989, Pastores fundadores, pastor Márcio Castro, pastor Donizete, sabe, queridos? Lá de Baipendi, Minas Gerais. Os 2 pastores estão conosco, São hoje o pastor Donizete atuante, o atual presidente do Ministério Céu, e o pastor Márcio também é vice-presidente, só que ele já está jubilado, pelo Ministério Céu, tá bom? Exerceu o seu chamado durante muito tempo na nossa igreja, e são 2 pessoas juntamente com sua esposa, pastor Ivane, esposa do pastor Donizete, pastora Márcia, esposa do pastor Márcio, São pessoas fundamentais, importantes demais para a história da nossa igreja, para a história do Ministério Céu. 1989, estamos falando aí de 37 anos que vamos fazer, A nossa igreja máter, a nossa matriz em Baipendi, vai fazer esse ano de 2026 37 anos, Se eu sou bom de matemática, é por aí. Você pode calcular e ver se eu tô errado, tá? Então a Igreja Céu surgiu, os pastores eram membros da Assembleia de Deus, está tudo descritinho na história. Eu vou ver se eu consigo o vídeo também para colocar no grupo, sabe? E aí Deus deu uma visão aos pastores e eles começaram a evangelizar através da prática de esporte, através do futebol, no sítio El Shaddai, lá em Baipendi. Estamos ao vivo, irmãos, é assim mesmo, tá? Cachorro latindo, glória, me ajuda aí, família, E aí, irmãos, através do evangelismo, a Igreja Céu foi crescendo, foi ganhando espaço, sabe? Foi ganhando almas para Jesus, tá bom? Então, amados, eu vou pedir para vocês, lerem essa parte A aí da apostila, estudem, marquem aí o que chamar a atenção de vocês, e eu vou estar lendo o histórico dos 10 anos, tá? Glória a Deus. Então estamos falando do histórico de 10 anos da Céu. Eu vou só ler essa parte, desse início que nós conversamos aqui, essa introdução, eu vou ler, o histórico de 10 anos. Então a Céu foi planejada e elaborada primeiramente no coração de Deus, e Deus escolheu 2 pessoas, pastor Márcio e pastor Donizete, como nós já falamos, para compartilhar os seus planos. Não foi de uma hora para outra que surgiu o Ministério Céu. Foi necessário que Deus trabalhasse
muito na vida desses homens, tal como na vida do apóstolo Pedro, em relação aos gentios, e o chamou para que fundasse este ministério, o Ministério Céu. Tá certo, queridos? Então, pastor Márcio e pastor Donizete, pessoas fundamentais e importantes demais para a criação, para o surgimento, o nascimento do Ministério Céu. Então, nessa parte aqui, você pode acompanhar na apostila digital, se você tem aí. Todos nós, estou na página 2, todos nós temos uma data marcante, e a data marcante para o Ministério Céu é a data que eu falei anteriormente, 13 de setembro de 1989, tá? Um dia, por ser um dia da sua instalação, com ata de organização e fundação à rua Quintino Bocaiúva, 330 em Baipendi, Minas Gerais, tá bom? Queridos, então, aqui ainda fala assim, ó, que entre esses 10 anos muitas coisas aconteceram. Recebemos com todo amor e consideração autonomia ministerial, administrativa e financeira, com diretoria própria em 17 de fevereiro de 1996. Ou seja, a igreja foi criada em 89, a Igreja Céu, mas somente em 96 que ela recebeu essa autonomia, 17 de fevereiro de 1996. Aí foi aberto filiais em São Lourenço, Itamonte, Caxambu, Ouro Fino e Carmo de Minas. Hoje, né, somos aproximadamente 250 membros, tá? E o corpo de obreiros é composto de 57 membros. Aqui está falando de 2022, se eu não me engano. Hoje a Igreja Céu, né, o Ministério Céu está um pouquinho maior do que essa quantia aqui, tá? Essas outras pessoas foram evangelizadas de diversas formas, como discipulado, cultos familiares, visitas, jantares de Adonep. No passado nós íamos muito no Adonep aqui no Recreio dos Bandeirantes. O pastor Donizete, junto com a comitiva de Minas, vinha e se juntava a nós aqui no Rio para ir nesse seminário no Adonep, que era muito importante, né? Através do esporte, sítio El Shaddai, retiro espiritual, tudo aqui foi ferramenta e foi de evangelismo. Tá? A evangelização está no nome da nossa igreja, certo? Programa de rádio, Momento Céu, em diversas campanhas evangelísticas, como preletores renomados, como Paulo de Tarso, Jorge Linhares, Andrés Aguiar, sabe? Muitos homens renomados na época lá, de 1996 para cá, participaram, né? Não como membros, obviamente, mas participaram desse início da Céu, onde a Céu ganhou um espaço muito grande, principalmente, lógico, no sul de Minas, tá bom? Tem algo curioso aqui, shows com a banda Catedral, Canarinho de Cristo, Luiz Arthur, e na comemoração dos 10 anos, né, a cantora, né, Vanessa Moraes e a Aline Barros participaram e teve preleção ali, pregação do pastor Sandro Gonzalez, tá? Então estamos aqui resumindo o início da Igreja Céu, do Ministério Céu. 1989 a fundação e 1996 a autonomia financeira, administrativa. Então, atualmente, né, essa apostila é de 2022, tá, queridos? Atualmente, lá em 2022, nós tínhamos 13 igrejas: Céu São Lourenço, Caxambu, Ouro Fino, Carmo de Minas, Rio de Janeiro, primeira, segunda, terceira e quarta Céus Itaguaí, nossa cidade, Céu Pouso Alto, Céu Cristina, Céu Lambari, Céu Poços de Caldas, Céu Soledade Minas e Conceição do Rio Verde. Hoje não são 13 mais, se eu não me engano são 16 igrejas aqui no Brasil. Agora eu não vou, acho que é isso, tá? Eu trago esses dados aí em outra oportunidade na próxima aula. Tá? Hoje, por exemplo, aqui não há mais a quarta Céu. Não tem mais a quarta Céu em Itaguaí. Nós temos 3 igrejas em Itaguaí, né? Nós somos a terceira Céu, Chaperó, né? Nós temos a igreja lá em Goiás, né? Ô glória, esqueci agora, o pastor Sérgio, uma bênção, primo do, se não me engano, tio do pastor Donizete, tá bom? E nós temos as igrejas da África. Então aqui do Brasil, em 2022 era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 no Brasil em 2022 e 13 em Moçambique. 13 era em Moçambique. Moçambique já aumentou também, não são mais 13, são lá que são 16, se eu não me engano. E aqui no Brasil era 17 em 2022 e agora eu vou ter que dar uma verificada, tá bom? Não me recordo. Pausa só um minutinho. Vocês estão bem aí, gente? Tá tudo bem? Graças a Deus. Ô, glória. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ô, glória, ô, glória. Louvado seja Deus. Queria ir para a página 4. Hoje vocês estão sem a apostila, sem o material. Vocês vão receber esse material, né? A página 4 vai falar sobre a fundação, sobre a organização, né? As denominações, tá vendo? Deixa eu ver aqui, ó. Vou tentar botar na tela aí pelo menos o iniciozinho para vocês acompanharem junto comigo, tá? Quem entrou depois, a nossa live não vai ter nem uma hora. Nem uma hora, irmãos. Aqui, ó, consegui. Fundação e organização. Glória a Deus. Acho que eu já sei o que eu tenho que fazer para melhorar a situação aqui. Na próxima aula vai melhorar, tá? O que acontece, meus irmãos? Deixa eu ver rapidamente aqui. Me ajuda aí, tá? Tenha paciência comigo. É a primeira aula, né? Quem sabe estamos lançando uma tendência aí até para o Ministério Céu, para a utilização. Eu estou gravando a aula, né, com um aparelho celular, no intuito de estar postando no YouTube da igreja. Nós, a Igreja Céu de Chaperó, tem um YouTube, e aí o intuito se a gravação ficar boa, nós vamos postar lá, para você ver a hora que você quiser. Ah, maravilha, ó. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus aí no seu lugar, né? Para quem está aqui no YouTube não está entendendo nada, mas aqui na live pelo Meet nós estamos conseguindo botar. É tudo experimental, tudo inicial, vai dar certo no final, em nome de Jesus. Então aí, ó, fundação e organização da denominação, sedes e fins. O artigo 1º, isso aqui é retirado do Estatuto do Ministério Céu, tá? Nós temos o Estatuto como uma organização, como uma igreja evangélica oficial, registrada em cartório, lavrada em ata. Em ata nós temos o Estatuto. E o artigo 1º constitui-se na Céu Baipendi, na data que já foi falado, 13/9/89. Será que isso aí cai na prova? Será que tem exercício? Será que vai valer ponto? 13/9/89, tá bom? Filiado ao Ministério Fraternal das Assembleias de Deus de Divinópolis, Igreja Céu, no início era filiada da Assembleia de Deus de Divinópolis, uma cidade de Minas Gerais, com autonomia financeira, jurídica, administrativa concedida em 17/2/1996, tá bom? Qual o nome da igreja? Céu, Comunidade de Evangelização e Oração. Tá bom? Aí tem os parágrafos desse artigo 1º. A Igreja Céu de Baipendi, fundada na data tal, nós já falamos. No segundo parágrafo, fala que o Ministério Céu é um órgão administrativo, tá bom? E o artigo 2º trata de uma entidade religiosa, igreja evangélica. No início, a Céu, pelo menos em Itaguaí, sofria muito preconceito com o nome, né? Céu, aí depois vinha a célula, aí espalharam um boato que era seita, e aí no artigo 2º tá bem claro aí, né? Em parênteses, igreja evangélica sem fins lucrativos, constituído por tempo indeterminado e número ilimitado de membros, tá? Então vamos ganhar o mundo em nome de Jesus. No parágrafo único, detalhe aqui, aos irmãos que deram início à Céu, à Igreja Céu, ao Ministério Céu. Se eu te perguntar agora, quem são os fundadores do Ministério Céu? Né? Tá aí. Pastor Donizete Fernandes Maciel, Márcio Silva Castro, Ivane Lopes Maciel, Márcia Lopes Castro,
Joaquim Raposo Lopes, Maria José Lopes e todos os demais que assinaram a ata lá em 1996, tá bom? Esses são os fundadores e todos os demais que assinaram a ata. Falamos aí, o artigo 3º fala do Ministério Céu, fala, né, da sede, né, o 4º fala da Igreja Máter, que é em Baipendi, tá bom? Os objetivos da Céu. Qual é o objetivo da igreja, irmãos? Né? Qual é o objetivo da igreja? Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho, só para eu dar uma olhadinha. Glória a Deus. O objetivo da igreja do Senhor Jesus, na verdade, é tudo isso aqui que nós vamos falar aqui agora, irmãos, né? Então, o Ministério Céu, por ser uma igreja evangélica, né, que tem esse objetivo de promover cultos de adoração a Deus, divulgar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em todo o território nacional e no exterior, fundando igrejas e pastoreando o rebanho de Cristo, promover o estudo da Bíblia Sagrada e da educação secular em todos os graus, cooperar com outras igrejas e instituições que tenham as mesmas finalidades, né? Promover obras de assistência social aos pobres, enfermos, necessitados, órfãos, viúvas, velhice desamparada, crianças dependentes químicos e alcoólatras, desde que haja disponibilidade para tal. Outro objetivo, ordenar e instruir bispos, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, mestres, evangelistas, missionários em nível médio e superior relativo à teologia, curso do próprio Ministério Céu, que é o curso que você está fazendo, né? Esse curso que nós iniciamos hoje, ele é prerrogativa para exercer o ministério na nossa igreja, tá? O Ministério Céu poderá reconhecer outros títulos ministeriais por transferência de outras denominações ou formação fora de seus quadros, tá? Da organização, a Céu é composta do Ministério, né, órgão gestor administrativo com CNPJ e de congregações, ou seja, igrejas. A Igreja Céu de Chapecó, a nossa igreja, ela compõe e ajuda a formar o Ministério Céu, juntamente com as demais igrejas, tá? Havendo mais de uma igreja local na mesma cidade, poderá tomar na ordem de constituição numeral em sequência. É o caso hoje, é o caso apenas de Itaguaí, tá? Somente Itaguaí tem aí mais de uma igreja. Se abrir a segunda igreja no Rio de Janeiro, né, na capital, essa igreja será Segunda Céu Rio, né? Município do Rio, tá? Nós somos estado do Rio, mas somos cidade de Itaguaí. Então aqui é número pela cidade, não pelo estado. Senão as igrejas lá de Minas, né, seriam vários números assim, né? Então é por cidade. Baipendi só tem uma, se abrir mais uma será a Segunda Céu Baipendi. Bom, glória a Deus. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, vamos lá, vocês podem estar falando, tá? Só sinalizar. Perdão, na página 5 da apostila, vai falar aí o parágrafo único: as igrejas locais serão constituídas por abertura autorizada pela Diretoria-Geral do Ministério Céu ou Assembleia Ministerial, ou por adesão solicitada e aceita de outras congregações, estando em todos os casos submisso ao controle do Ministério Céu. Uma pausa aqui. Valparaíso, falei da igreja de Goiás, o nome da igreja lá, a cidade é Valparaíso. É a última igreja que nós abrimos, a última igreja que nós abrimos, Céu, aqui no Brasil. Então o que acontece? Lá era um outro ministério. Então, como que as igrejas céus são constituídas? Ou por abertura, que nem nós abrimos aqui em Chapecó, com a aprovação da diretoria local, diretoria geral, né? A diretoria tem que autorizar, tem que abençoar, sabe? Ou por adesão. O pastor, né? Pastor Sérgio da igreja Céu Valparaíso procurou o pastor Donizete, já tinha um ministério, uma igreja formada, né? O pastor Donizete, junto com a diretoria, avaliou todas as questões, passou para ele a visão, passou para ele isso aqui que a gente está falando, né? E
ambos concordaram, né, que a igreja de Valparaíso se submeteria ao Ministério Céu, e hoje lá nós temos uma igreja Céu. Então há duas formas de abrir uma igreja Céu, né, em qualquer cidade do Brasil. É por abertura autorizada pela diretoria geral e também por adesão solicitada e aceita pela diretoria, e aí vai ficar submisso ao Ministério Céu. O artigo 8º são órgãos dirigentes do Ministério Céu, diretoria geral do Ministério e Assembleia Ministerial Ordinária, é a famosa AMO. Nós acabamos de vir de Minas, tem 2 semanas, e nós fizemos lá uma reunião. Hoje eu faço parte da diretoria do Ministério Céu, eu sou segundo secretário do Ministério Céu, e todos os anos nós temos a Assembleia Ministerial Ordinária. O obreiro Carlos Eduardo, que está aqui nessa turma, ele foi separado a obreiro nessa última Assembleia, né? E domingo agora nós vamos fazer o nosso culto aqui de Chaperó, um culto específico para consagrações, apresentações, vai ser uma bênção, tá bom? O artigo 9º vai falar que a Assembleia Ministerial será integrada por bispos, pastores, presbíteros, diáconos, mestres evangelistas, missionários que estejam em comunhão com a CEL. A diretoria geral do Ministério Céu será composta por 7 membros, e são eles: o presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, o primeiro tesoureiro e o segundo tesoureiro. Parágrafo único. A diretoria das igrejas locais poderá ser mantida ou trocadas anualmente, mediante votação da maioria dos membros ou do próprio corpo de obreiros. Tem ainda o Conselho Revisor de Contas, tá? Tudo isso que tem aqui tem na igreja local também. A igreja local tem o presidente, a gente não chama de presidente, chama pastor titular, tem os pastores auxiliares, nós vamos falar disso também, tá? E o Conselho Revisor de Contas tem no Ministério, tem na diretoria e tem também nas igrejas locais. A Assembleia Ministerial, artigo 15º, artigo 15, a Assembleia Ministerial que eleger a diretoria elegerá também o Conselho Revisor de Contas, composto de até 3 membros, cujas atribuições estarão contidas nas regras internas, observações do Revisor de Contas de cada igreja para tesoureiros e membros do Conselho Revisor, sendo que liderança e obrigação de convocação será exercida pelo primeiro nome eleito e colocado em pauta na ata. As igrejas céus. A CEL é composta por uma igreja máter e por filiais. A igreja máter, você já sabe, é lá na cidade de Baipendi, e as filiais, nós citamos já anteriormente, são todas as outras igrejas. No Rio, hoje nós temos uma no município do Rio e 3. Éramos 4, nós temos 3 igrejas hoje, mas as igrejas estão crescendo aqui na cidade de Itaguaí, graças a Deus, e nós também fazemos parte desse crescimento. Glória a Deus. Meus irmãos, na página 6, vai falar aí sobre as normas de funcionamento da CEL. Cadê isso? Os irmãos que vão acompanhar pelo YouTube, né, aconselho a abrir 2 telas e ficar aí observando também, né, na apostila. Porque tudo que eu estou falando aqui hoje é muito mais isso, é muito mais uma leitura, né, para que a gente venha conhecer a história da igreja. Vai chegar um momento onde nós seremos ministrados, tá? Muita palavra de Deus, muito conhecimento, sabe? Muitas mensagens aí e aconselhamentos muito importantes para a nossa vida pessoal e nossa vida ministerial. O início do CFM trata sobre a história da nossa igreja, tá? Na página 6, normas de funcionamento da CEL, temos os cultos oficiais. Durante a semana, algumas igrejas têm células familiares, cultos nos lares ou na igreja e estudo nas casas. Nós vamos ver isso na visão da CEL. Nós não usamos mais o termo aqui em Itaguaí, CEL Chaperó, não usamos mais o termo célula. Nós usamos rede de comunhão, que é o mesmo trabalho. A diferença é rede de comunhão dos homens, das mulheres, dos jovens, que são os famosos R6, que funciona às terças-feiras, preferencialmente nos
lares, tá? Uma vez na semana, culto de libertação, cura divina ou das redes. Na nossa igreja é culto das redes. Em Vila Geni, na sede, é culto de libertação. Se eu não me engano, a segunda cel também, sexta-feira, é culto de libertação. Quinta-feira, em Vila Geni, culto de libertação. E quarta-feira, na nossa igreja, Céu Chaperó, culto da rede. Né? Ontem, rede de homens, foi uma benção, sabe? Domingo, culto de celebração, louvor e adoração. Primeiro domingo, sem olhar, vocês sabem, de cabeça, sim. Primeiro domingo na nossa igreja é tal. Dá um joinha quem sabe aí. Duvido que vocês saibam. Vou tirar para ninguém colar. Primeiro domingo é o quê? É de missões? Ô, glória! Primeiro domingo, culto do poder. Culto do poder. Segundo domingo, prosperidade. Terceiro domingo, culto de missões. Quarto domingo, ou último domingo, culto da ceia. Culto da ceia. Quando o mês tem 5 domingos, nós podemos fazer um culto extra, né? Tem igrejas que fazem o culto do amigo, por exemplo, né? Nós já realizamos culto matinal, né? Um culto mais diferente, culto da família. Já fizemos também bastante culto da família dia de domingo, né? Porque são 5 domingos e temático para usar os temas. Nós só temos 4 temas, quando tem domingo, outro domingo nós podemos utilizar um outro tema. O último domingo é ceia. E o batismo nas águas, hoje nós chamamos o batismo nas águas de festa das águas, né? Todos que estão aqui são batizados nas águas, né? Não, o CFM não é recomendado para pessoas que não são batizadas. Quem precisa ainda se batizar, o curso não é o CFM o indicado, é o CCE, curso de crescimento espiritual. É o curso que leva a pessoa a ter entendimento para o batismo. Já realizamos batismos esse ano e já tem outra turma já acontecendo na nossa igreja, ou seja, em breve nós estaremos realizando mais um batismo para a glória de Deus, e a igreja segue crescendo em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui na nossa live. 23 minutos. 23 minutos. Glória a Deus. A igreja local, irmãos. Estou aí na metade da apostila. Vou subir aqui um pouquinho para facilitar para vocês que estão lendo. Igreja local. A igreja local deve estar em comunhão com o Ministério Céu e a ele subordinado, né, conforme estatuto, artigo 16. Cada igreja deverá, o que eu já falei, né, só estou lendo agora, cada igreja deverá eleger sua diretoria local, pastor titular, auxiliar em exercício, secretário, tesoureiro, conselho revisor de contas. No nosso caso aqui nós não temos esses coordenadores de rede de ministério, mas até conselho revisor de contas, nós temos todos os nomes aí na nossa igreja local, tá bom? Sobre as reuniões, a Assembleia Ordinária Ministerial reúne-se no primeiro semestre de cada ano, né? Convocação do presidente. Entre outros assuntos, a Assembleia Ministerial elege a diretoria do Ministério para o ano em exercício. Aprova os relatórios e referendos da diretoria, como as titularidades dos pastores locais, né? Isso sempre acontece na Assembleia Ministerial, né? Quando nós vamos lá para Minas participar dessa importante reunião anual do nosso ministério. A diretoria reúne-se toda vez que o presidente determinar, com convocação não inferior a 8 dias, podendo convocar também o conselho revisor de contas e os pastores titulares. O ministério local deve reunir-se pelo menos 4 vezes durante o ano, em março, julho, setembro e dezembro, para aprovação de recebimento de membros ou desligamento e outros assuntos referentes à igreja local. Ou seja, nós estamos em abril. Em março, não sei se os irmãos vão lembrar, nós já tivemos a nossa assembleia local, né? Nós precisamos fazer 4 assembleias locais todos os anos. Em março, em junho, em setembro e em dezembro. A de março nós já realizamos, tá bom? Então assim,
quando você que é aqui, você é um cooperador, você que é uma pessoa que ajuda na igreja, o pastor esqueceu, lembra a gente, fala com a gente, passou lá, em fevereiro você já avisa, pastor, março tem que fazer, não esquece não, eu vou falar para você, tá tudo dominado, meu irmão, tá tudo aqui no controle, vamos realizar, né? Ou não, eu vou simplesmente falar, ô Glória, obrigado por ter lembrado. Então, página 7. Página 7 vai falar um pouco aí da visão da nossa igreja, né? O que significa cada nome, comunidade, evangelização, oração, né? Atualmente a diretoria do Ministério Céu deu liberdade, isso aqui é importante, foi uma mudança bem significativa para nossas igrejas, tá? O Ministério Céu deu liberdade às igrejas locais para trabalhar em suas ações locais debaixo da premissa comunidade, evangelização e oração. É o nosso tripé, que sustenta a igreja do Senhor Jesus. Aqui, comunhão, evangelismo e oração. O objetivo é que possamos refletir verdadeiramente o chamado do Ministério Céu, que é viver em comunidade, evangelizando e orando. Comunidade, aqui ó, comunidade. Olha aí, que maravilha. Comunidade. As igrejas locais deverão promover ações que desenvolvam uma vida em comunidade. Eventos que aproximem os membros dos outros, da igreja local, dos pastores, líderes, cultivando o amor, né, de acordo com Atos 2, 42 e 40. Isso aqui eu não tenho que reclamar, irmão. Nossa igreja é uma igreja bem unida, nossa igreja é uma igreja que gosta de estar junto. Tudo que a gente marca, os irmãos, graças a Deus, abraçam, né? E quando termina os eventos é difícil de fechar o portão e ir embora. Quando acontece isso, a gente ainda se reúne na calçada da igreja, né? Então nossa igreja, graças a Deus, pratica a comunhão. Evangelização. As igrejas locais deverão promover e desenvolver ações evangelísticas. Exemplo, células R6, né? Aqui ainda fala de casa de paz, culto nos lares, que nós fazemos também. É o nosso RCzão, é onde todas as redes se unem toda primeira terça-feira, né? Para ali juntar as redes em um lar só e ali ministrar a palavra de Deus. Então nós estamos aqui inseridos nisso também. Evangelismo, nós estamos agora com um projeto que a tenda já foi comprada, vamos fazer a tenda de evangelização e oração, em breve vamos iniciar esse trabalho na rua, né? Tá tudo aí, ó, visita a hospitais. Hoje, curiosamente, minha esposa, né, minha esposa fez uma visita hoje no hospital lá em Santa Cruz, que nós estamos orando pela criança que está internada, e minha esposa esteve lá representando a igreja, fazendo a obra do Senhor. Enfim, são diversos movimentos que nós devemos fazer para evangelizar, para fazer valer o nosso nome, evangelização. Senão nós vamos ficar somente com a placa lá e não vamos colocar em prática. Oração. As igrejas locais deverão promover ações que desenvolvam aos membros uma vida de oração. Tabernáculos de Davi, cultos de oração e intercessão, reuniões de oração nas casas e vigílias. Nós estamos também na semana que nós fazemos aí, né, o relógio de oração. Então sábado agora vamos dar início aí às 18 horas e vamos até às 18 horas de domingo, 24 horas de oração. Isso na prática, isso é o Tabernáculo de Davi. Em breve estarei pregando na igreja sobre o Tabernáculo de Davi e nós vamos falar sobre a restauração do Tabernáculo de Davi e nós já praticamos isso. A nossa ideia é aumentar a quantidade de oração, né? Não podemos diminuir, nós devemos aumentar. Então podemos afirmar que a visão da Igreja Céu é ver além do que os olhos naturais podem enxergar, é ver além do comum e do óbvio. Isso é a visão. E a visão do Ministério Céu é anunciar a verdade que liberta, conforme João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá? A visão das igrejas locais é a escada de sucesso, é colocar em prática a escada do sucesso. É composta por 4 propósitos básicos,
que determinam a visão, né? São 4 degraus. O primeiro degrau é o ganhar. Estou aqui embaixo, estou aqui embaixo, é o ganhar, tá? Significa adquirir posse de conseguir, conquistar, alcançar, obter a vitória em captar, atrair. Provérbios 11, versículo 30. E o conceito é processo por meio do qual evidenciamos nosso compromisso com a ordenança de Jesus para pregarmos as obras novas do reino de Deus a todos os seres humanos, a fim de salvar suas almas e concretizar o objetivo supremo dessa visão, que é o objetivo do coração de Deus, tá? Aí vem na página de número 8, a letra B, fala ali como ganhar. Como ganhar? Vamos ver algumas estratégias para ganhar almas para Jesus. Meus irmãos, em 14 minutos, a live aqui, ela vai cair, tá? Eu vou fazer o seguinte, vocês vão marcar o assunto que nós vamos encerrar quando a live cair, eu vou dar continuidade à gravação e depois os irmãos vão lá no YouTube e termina de ver lá, tá bom? Pra gente não ter que perder tempo e abrir a live de novo, conectar tudo de novo, eu peço esse favor para os irmãos. Se a gente conseguir finalizar em 14 minutos, amém. Mas se não conseguir, vamos marcar onde vai parar a aula aqui e aí você vai, né? Você vai terminar de assistir lá no YouTube. Assim que tiver lá na nossa página, estarei postando, tá bom, meus irmãos? Então a letra B, como ganhar. Estratégias como evangelismo pessoal, pela oração de conquista, orar todos os dias pela conversão de alguém, né? Pessoas ali, ó, que você ora, bota o nome ali, você quer ganhar para Jesus, você ora por ela todos os dias. Já ouvimos muito testemunho de orações nesse formato, através das células ou R6, não é isso? Vou usar o termo que nós utilizamos aqui, eventos e dos cultos de celebração na igreja. Para ganhar almas, 2 coisas são importantes: intercessão e testemunho. Como é que nós vamos ganhar almas se a gente dá péssimo testemunho, né? Se a minha vida não for uma vida no altar do Senhor, eu não serei um bom nome para evangelizar, porque como que eu vou falar de Cristo? Como que eu vou falar de Cristo se eu não tiver ali ter sido mudado, transformado pelo poder de Deus, tá bom? Então isso aí é o primeiro degrau, é o ganhar. Consolidar significa tornar sólido, seguro, cuidar, gerar, relacionar, tá bom? 1 Coríntios 4,15, Tiago 1,18, é a responsabilidade de todos os salvos. A base do ID de Jesus. A base do ID é o consolidar, porque muitas pessoas são ganhas, mas poucas são consolidadas. Então nós precisamos aprimorar, né, o nosso chamado para a consolidação. Qual o conceito de consolidar? Ajudar o novo crente a se firmar na fé, em sua decisão por Cristo. É o cuidado e a atenção dispensada ao novo crente para reproduzir nele o caráter de Cristo, de maneira que sua vida cumpra com o propósito de Deus. Mateus 28, 19 e 20 é basicamente isso daí, tá bom? Para consolidar é preciso, escuta isso, compromisso. Como é que eu vou consolidar alguém se eu não tenho compromisso com a palavra, compromisso com as coisas de Deus, tá? Assistir a pessoa, ajudar, nem assistir de ficar observando, olhando, que nem você assiste filme não, já ia falar assistir novela, tá repreendido. Assistir de prestar assistência, em nome de Jesus, tá bom? Então consolidar é você assistir, é você ajudar, é você cobrir essa pessoa em oração, é você também ser unido, ligar o novo crente a Cristo e ao corpo. Tem gente que prega Jesus para a pessoa e abandona. Você tem que ganhar ela para Jesus e ganhar ela para o reino de Deus, para o corpo, para a igreja. Envolver ela na igreja, no corpo. Intercessão, orar com ele e por ele. Isso é importante. Orar pela pessoa
e orar com a pessoa que estamos consolidando. Dedicação, tempo, esforço com ele. Amor, motivação para cuidar da pessoa. E responsabilidade, cuidado, atenção, acompanhamento e crescimento. Duas principais atitudes do consolidador: ter compaixão. Aí nós podemos observar a palavra de Deus em Isaías 6:8, em Colossenses 3:17, 23 e 1 Coríntios 13, 4 ao 7. E letra D, passos da consolidação eficaz. Fonovisita. Quem já ouviu falar em fonovisita? Dá um joinha aí ou então um joinha para baixo. Quem já ouviu falar em fonovisita? A Duda não ouviu falar, né? Larissa sim. Mas quem? Fonovisita. Para ser feito isso aqui é em 24 horas para fazer o efeito, tá? E visita de 48 horas a 72. O que é a fonovisita? O primeiro contato, a pessoa foi na igreja, a pessoa foi na RC, em 24 horas, em até 24 horas você manda um WhatsApp. Antigamente o fone visita era, ligação. Eu não sei se vocês sabem, mas houve uma época onde a gente tinha que ligar para as pessoas, pegar o telefone e ligar. Hoje a gente mal liga, né? Eu já falei isso com alguns irmãos, eu não gosto de falar no telefone, moço. Quer falar comigo no telefone, urgência eu vou atender, mas ficar papeando ali não é comigo, né? É WhatsApp, é mensagem, a gente sempre com a vida muito ocupada, é papum, sabe? Então assim, a minha forma de comunicação hoje é essa daí, é atual. A não ser, lógico, que você precisa falar, ligar, eu também ligo, tal, para alguém, quando é um assunto aqui assim que precisa ser mais conversado e tal. Então aplica-se ainda o discipulado de João, o CCE, tudo isso aqui faz parte da consolidação. Reparem que o CFM não faz parte da consolidação, tá? Nós não estamos aqui no segundo degrau, não. Nós estamos em outro degrau, você vai ver, tá bom? Então, quando a pessoa for passar pelo encontro, retiro espiritual, retiro de final de semana, deverá aplicar o pré, pós-encontro, tudo isso aqui é consolidação. O novo crente deve ser integrado ao corpo de Cristo nas atividades da igreja, como células, R6, enfim, por aí vai, tá bom? Agora a terceira escada do sucesso, a escada que vai levar as pessoas a verdadeiramente ter um encontro com Cristo. Glória a Deus, né? A terceira é treinar ou discipular. Treinar ou discipular significa tornar apto para determinadas tarefas ou atividades. Adestrar, praticar, dar preparo, discipular, capacitar. Gênesis 2, do 15 ao 17, 19, 3 e 8 e o capítulo 9. E o 9, tá bom? Conceito de treinar o discipular. É a etapa responsável na formação que levará o discípulo a ser um novo líder, tá bom? Essa etapa aqui é importante demais. O conceito é a etapa que é responsável na formação que levará o discípulo a ser um novo líder. A igreja do Senhor Jesus, que almeja crescimento, ela precisa preparar e capacitar novos líderes, tá bom? O processo de treinar, qual é o processo? Ingressar, olha isso aqui, ó. Deixa eu subir aqui para vocês acompanharem. Falta em torno de 6 minutos. Se a live cair, eu peço aos irmãos para acompanharem pelo YouTube, tá bom? O restante acompanhe pelo YouTube. Processo de treinar, olha onde nós estamos aqui, ó. Processo de treinar, para quem está na live aqui pelo Google Meet, é o ingresso no CFM. Nós estamos aqui treinando vocês, tá bom? E eu sou treinado junto também, não tem essa não de saber tudo não. É muito bom relembrar esses assuntos aqui junto com os irmãos. Então, o CFM é o terceiro degrau. Degrau é bom demais também, né? O ingresso no CFM, curso para formação de ministério, composto por 3 módulos, com duração de até 9 meses. Não se assusta não, irmãos. Não se assusta não. É por aí. Que tem como objetivo preparar e estruturar
o membro para. Aqueles que com chamado específico serão introduzidos no ministério eclesiástico. Alguns dos irmãos já exercem, alguns exercerão e nem todos vão exercer. Eu tenho essa consciência. Tem muita gente que no histórico do Ministério Céu fez o CFM, mas não foi separado nem obreiro, só adquiriu conhecimento, enquanto outros, né, avançaram ministerialmente, tá bom? Letra B, exercer a liderança dos ministérios locais. Ajuda o seu pastor, você precisa ajudar o seu pastor e eu preciso da sua ajuda. Letra C, o desenvolvimento pessoal no serviço do reino de Deus. Tá bom? Então nós, deixar bem claro aqui, que nós estamos praticando o terceiro degrau da escada do sucesso do Ministério Céu. O CFM faz parte do treinamento. Você está aqui sendo treinado para ser um representante de Cristo, aperfeiçoada a cada dia nesse mundo tão difícil que nós estamos vivendo, tá bom, meus irmãos? E o quarto e último degrau é o enviar, tá bom? O enviar, conceito do enviar significa liberar os discípulos para ganhar almas. Receba aí em nome de Jesus, vocês estão liberados para ganhar almas, conforme a comissão de Jesus em Mateus 28, versículo 19 e 20. Vocês estão liberados para ganhar almas para Jesus, estão liberados para formar discípulos, tá bom? Enfim, começar novamente o processo da escada do sucesso. Isso aqui nunca termina, meus irmãos. Vamos dizer que você orou por uma pessoa, ganhou essa pessoa foi para o CFM, ela foi consolidada, depois ela foi treinada, foi enviada, ela agora é um novo líder. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar outra pessoa, ganhar essa pessoa, consolidar essa pessoa, treinar essa pessoa, capacitá-la, equipá-la, enviar essa pessoa vai se tornar uma nova líder. E sabe o que você vai fazer? Você vai ganhar outra pessoa. E por aí vai, irmãos, é desse jeito. Até que o Senhor venha, é dessa forma que deve ser, tá bom? É dessa forma que verdadeiramente deve ser. Meus irmãos, estamos aqui ainda, glória a Deus, o Senhor tem sido bom conosco, aleluia, oh glória, oh glória. Aqui está dizendo que nós temos apenas 2 minutos. Eu vou já fazer o agradecimento aqui para vocês que estão aqui ao vivo aqui acompanhando na live pelo Google Meet. Nós vamos finalizar a live já daqui a alguns minutos, tá bom? E eu vou deixar depois no YouTube e você vai entrar lá e vai observar a conclusão. A conclusão tem 3 perguntinhas lá que eu vou deixar lá no YouTube para você entrar, tá bom? Não tem como nos enganar. Você vai entrar e vai ver o finalzinho dessa aula aqui de hoje, a aula inicial, tá? E você vai, fazer aqui essas perguntas. Você vai ser bem sincero. Eu peço para quando você vê lá no YouTube, para cá que eu estou no Meeting, quando você vê aqui no YouTube, você vai vai curtir lá e pode comentar também, tá bom? Porque vai nos ajudar lá a tá sempre comentando, interagindo acerca do nosso CFM, tá bom, meus irmãos? Então agradeço a Deus, você que conseguiu participar conosco, participar conosco da nossa primeira aula, uma aula um pouco corrida, um pouco assim, a gente vai se adaptando, a gente vai melhorando com o passar do tempo, com o passar dos dias, a gente vai nos aprimorando, tá bom? Eu creio que a próxima aula vai ser melhor do que essa daqui, vou conseguir me organizar melhor, já com os equipamentos aqui, tá bom? Para quem sabe nós aí virarmos aí uma tendência para todo o Ministério Céu, tá bom, meus irmãos? Eu espero que os irmãos que conseguiram acompanhar aqui a live tenha gostado,
tá bom? Tenha gostado. Então nossa live encerrou-se agora, tá bom? Então aqui no YouTube nós vamos estar dando continuidade com a conclusão. A conclusão é o seguinte, né? De tudo que nós falamos sobre o CFM, sobre a escada do sucesso, tá? Diz assim, na página 9 da apostila, da nossa apostila: a visão da Igreja de Jesus adveio do cumprimento do propósito original de Deus, que é encher a terra. Então, ele reedita sua ordem, autorizando e ordenando que a terra seja cheia de discípulos, conforme o seu padrão de discipulado. Gênesis 1:18, né, que fala da multiplicação, e Mateus 28:19, que fala do id, né? O id, que é ganhar almas para Jesus e fazer discípulos de todas as nações, de todas as criaturas, pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus a todo mundo, tá bom? A ordem de Jesus não é para fazer membros de igreja, isso é importante, tá? Ser membro de igreja e ter muitos membros de igreja é importante, mas essa não é a ordem principal do Senhor Jesus, tá? A ordem de Jesus não é que nós venhamos ser religiosos ou prosélitos, mas a ordem foi: façam discípulos, tá bom? Alunos, seguidores, imitadores, aprendizes, com o propósito claro de continuarem esse processo com outras pessoas, com outros irmãos. Tá bom, meus irmãos? Então, esse é o propósito de Jesus. Eu quero muito um dia, nossa igreja é uma igreja de 53, 54 membros. Eu quero muito um dia que a nossa igreja tenha 100 membros, 200, 300, 400, 1000 cultos de manhã, à tarde e à noite. Mas não adianta se esses 1000 membros não forem discípulos de Jesus. Então a meta da igreja deve ser fazer discípulos e não apenas encher igreja. E a primeira pergunta aqui para nossa reflexão é: você entendeu essa nova missão para a sua vida? Você já tem clareza sobre sobre a sua missão, né? Você já entendeu a sua missão que Deus tem para você? Você aceita o desafio? Você aceita esse desafio que nós aprendemos e nós revisitamos hoje? E realmente você quer se tornar um discípulo de Cristo? São perguntas que mexem com o nosso chamado, meus irmãos, né? Deus, ele não te chamou para você ser um salvo, sentado e satisfeito, não. Deus, ele tem chamado para a sua vida. Deus, ele tem grandes obras para fazer em você e através de você, em no nome de Jesus. Então você vai responder, você vai curtir aqui esse vídeo e você vai responder se você entendeu essa nova missão para a sua vida. Você vai responder se você aceita esse desafio e você vai responder se você realmente quer se tornar um discípulo de Cristo Jesus. Tá bom, meus amados irmãos? Espero que todos tenham aí aproveitado esse nosso primeiro encontro, essa primeira aula. Espero que tenha sido proveitoso para a sua vida. Em no nome de Jesus, daqui a uma semana nós teremos aqui mais uma aula, nossa segunda aula do CFM, e estaremos aqui reunidos para juntos aprender, juntos crescer, juntos avançarmos, tá bom? Esse é o CFM, é o curso de formação do Ministério Céu. Que seja realmente um momento proveitoso e de crescimento para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Vamos seguir e prosseguir em conhecer a Deus e a sua palavra. Fique na paz do Senhor.